Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, nós temos muita honra em receber aqui de volta, fazia horas que estava recluso em sua casa, naturalmente, pelas razões que nós todos conhecemos, mas também trabalhando com todo o cuidado, que é o doutor Marcos Salles. Marquinhos, que bom tê-lo aqui novamente, né? Com saúde, com felicidade e, sobretudo, com otimismo. Obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no programa. Eu que agradeço, Silvio. Assim, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois é. Então, na verdade, né, Marcos, claro, temos várias coisas. O doutor Marcos Salles é bucomaxilofacial, é especialista, cirurgião bucomaxilofacial. E tem muitos assuntos relacionados a essa sua especialidade que vamos tocar aqui nesta entrevista. Mas, antes de mais nada, doutor Marcos, como é que o senhor está vendo o encaminhamento das questões relacionadas com o combate à Covid? Então, na verdade, eu acho que a gente está fazendo o que tem que ser feito, né? Uhum. O país é uma extensão muito grande, né? Continental, um país muito grande. Existem vários tipos de culturas em cada estado, mas a gente está, acho que, encaminhando pelo lado correto. Uhum. E a gente tem que pensar que cada um tem que fazer o que tem que ser feito e se proteger, né? Fazer a vacina, voltar às atividades econômicas, porque a gente precisa manter esse país aqui de pé. Uhum. Eu acho que é importante que essas coisas aconteçam. Doutor Marcos, a gente sempre respeitou. Eu trabalhei muito na área médica, com médicos, desde a Associação Médica do Rio Grande do Sul, lá na década de 70. Tenho parentes médicos e amigos médicos que estão aqui no programa sempre. Então, essa relação é muito íntima, muito intensa com a atividade médica. E nós sempre respeitamos, aliás, os médicos muito mais do que nós, e nós também, respeitamos aquilo que ele chama Código de Ética Médica. O que é o Código de Ética Médica? É um instrumento jurídico, né, que preserva a potencialidade, a iniciativa do médico em relação à doença do seu paciente, ou seja, esta relação entre o médico e o paciente. O senhor também concorda que o médico tem autonomia, receitar isto ou aquilo de acordo com as suas convicções médicas, científicas, em relação ao seu paciente? Concordo plenamente. A categoria, ela tem toda a autonomia, né? E, a condição de resolver e indicar o que é melhor para o seu paciente. Perfeito. E é uma relação de confiança e de credibilidade. O médico é um formador de opinião e ele precisa do suporte para que as pessoas tenham realmente o melhor serviço nessa condição. Uma receita, uma orientação melhor. E a gente está aqui para lutar pela vida, né? Importante, na verdade, né, isso aí é histórico. A história da medicina, desde lá o Hipócrates, né? Isso. Desde Hipócrates, sempre manteve esta relação íntima entre o médico, do ponto de vista da relação médico-paciente, preservada. O que nós não podemos aceitar, e é isso, e foi o objetivo da pergunta, e obrigado pela resposta ter sido exatamente nesse sentido, é a interferência de terceiros por ideologia, por interesses ou por má fé, outros interesses ou por má fé, nessa relação, quebrar esta relação. Então, eu acho importante que as entidades médicas, assim como os médicos, como o Dr. Marcos, preservem essa visão, porque preservar isto é preservar o direito sagrado do paciente e do médico na relação entre eles em função da busca da saúde. Então, isso é fundamental, né, Dr. Marcos? Realmente, a relação médica é uma relação de confiança. É o respeito mútuo entre o paciente e o profissional. Muito bem. Bom, nós estamos aí agora entrando novamente, estamos no outono, daqui a pouco o inverno e tal. Como é que estão lá as demandas pela sua área de cirurgia bucomaxilofacial? Hoje a gente está com um programa dos preenchedores, né, faciais, que são a toxina botulínica e os preenchedores ácido hialurônico, para a gente fazer boca, nariz, o que é mais as pessoas querem fazer na relação da estética, né? E a gente está criando uma oportunidade das pacientes modelos. O que seria isso? As pacientes modelos, elas pagam só o custo operacional. Né? Então, há uma redução hoje aí de 50% de um valor de um procedimento que ela seria realizado de forma particular. Então, a gente está oportunizando isso para as pessoas utilizarem esse serviço. Com todos os cuidados, são claros, né? A pandemia, todos os cuidados sanitários, isso daí é igual você ir num hospital. As pessoas precisam do serviço,
e vão ser bem atendidas e com toda a qualidade que o serviço demanda. Só que o senhor falou num hospital, mas o senhor tem uma clínica onde os cuidados, até por se tornar algo menor, né, mas os cuidados são muito mais intensos. Quer dizer, há muito mais possibilidade de preservação da sua integridade do ponto de vista de ser contaminado ou contaminar na clínica do que no hospital, não é isso? Com certeza. E, na verdade, todos os protocolos vão ser seguidos, claro, né? Existe um fluxo menor, na verdade, é um paciente mais qualificado, né? Então, não vai ter esse problema, então é individual, vai estar lá especificamente para aquilo, né? Até é bom que o senhor coloque essa observação aí, porque tem muita gente que está hoje tendo demanda por exemplo, questão de câncer, questão pulmonar, e não vai para o hospital por medo, por receio e tal. Mas, na verdade, como o senhor falou, né? Eu acho que agora as pessoas têm que começar a se libertar disso, né? E fazer as coisas, porque há coisas que não podem ser, digamos assim, adiadas. Não tem como. As pessoas têm que ir ao hospital. Se sentir, não precisa ser o sintoma da Covid, um sintoma gripal. Para qualquer tipo de alteração que se sinta, deve procurar o hospital. O hospital está preparado para isso, os profissionais estão preparados para isso. Muito provavelmente você não vai ter nenhum tipo de problema indo no hospital para ser atendido. Até porque os órgãos de saúde liberaram a semana passada as doenças que mais mataram no Brasil no ano passado e agora esse ano. Sabe qual é a posição do vírus chinês, da Covid? 4º lugar. Tem 3 doenças que matam mais do que... Aliás, 5º lugar. Tem 3 doenças que matam mais do que o Covid no Brasil, desde o ano passado. Mas o foco, claro, que é o Covid, nós sabemos as razões por que isso. Bom, essa promoção, essa forma de oferecer serviços a um custo bem razoável para as pessoas, é importante até porque nós chegamos num momento, doutor Marcos, e tem muitas pessoas que têm algumas coisas, alguns mitos, né? Em relação ao que come, ao que faz, aos seus procedimentos, ao seu comportamento, que estabelece o seguinte, que fazer, por exemplo, uma cirurgia, um procedimento facial, é melhor em temperaturas mais amenas e menos quentes, mais frias e menos quentes do que... E estamos chegando nessa temperatura. Isso é um mito ainda, na verdade, né? É um mito. Na verdade, a gente pode fazer procedimento durante todo o ano, tanto pode ser no verão quanto no inverno. O que vai influenciar alguma coisa são os cuidados que a pessoa vai ter, a responsabilidade com essa relação médico-paciente, né? O paciente acreditar no profissional, fazer o que realmente o profissional pede e sempre o resultado é o excelente e o esperado. Perfeito. E qual é o recado que o senhor dá para as pessoas que estão passando por essa fase toda aí, abaladas do ponto de vista mental, né? E que, de certa maneira, estão ainda com medo de sair às ruas? O senhor que é médico, né, que tem essa vivência toda da ciência médica, que é um pouco diferente da ciência pura. A ciência médica, ela estabelece relações da ciência com o ser humano e os seus comportamentos. Essa é a ciência médica. E a ciência pura é a ciência dos ensaios, das descobertas e tal. Então, esse é o grande problema, assim, que hoje se colocou a ciência pura como a verdade absoluta. Não, a ciência pura, ela só se estabelece, ela só traz benefício para o ser humano quando ela é experimental no ser humano. E o ser humano tem comportamentos de vida, de saudabilidade, de nível de conhecimento e tal, que afetam a ciência pura. Então, eu sempre digo, né, doutor Marcos, a ciência é importante, mas a medicina, ela traz esse componente maior, agrega a questão dos comportamentos humanos, das especificidades do ser humano, que nem sempre eles correspondem à ciência pura. Então, tem muitas coisas que dá. Por exemplo, assim, a era do totalitarismo foi o século passado, século XX, nazismo, fascismo, comunismo e tal. E eles usaram muito a questão da ciência para submeter o ser humano. Aí nasceu a bomba atômica, nasceu o medo das guerras, porque a ciência estava evoluindo a ciência de guerra. Então, essa ciência não serve. Então, os partidos totalitários usaram muito isso aí. Então, nós temos que ter esse despreendimento, que nós vivemos num século, graças a Deus, cheio de conflitos, mas uma paz bélica, do ponto de vista científico, bélico, armamentício, né? Então, nós temos que superar isso. Quer dizer, e superar isso é enfrentar os problemas, né, doutor? Doenças sempre vão existir. Esse vírus chinês veio para ficar no mundo inteiro. Isso, assim, na verdade, o que eu posso te passar, e isso aí não é uma fórmula antiga, é uma fórmula natural. Hoje, a vida, basicamente, se dá pelo equilíbrio. Isso. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Busque o equilíbrio. O que é buscar o equilíbrio? Cuidar da sua saúde,
cuidar da sua família, cuidar da sua alimentação e cuidar das pessoas que gostam de você. O seu médico, o seu profissional, o seu terapeuta, ele gosta de você, ele está ali para te servir. Então, procurem seu profissional. Às vezes é só uma conversa, às vezes é só um bate-papo. Não precisa ir fazer um procedimento, mas vai lá, receba esse carinho. Então, a gente está hoje fazendo isso. Vá na clínica, receba o carinho do profissional, converse sobre tudo e busque o equilíbrio. E trabalhar. O trabalho dignifica o homem. Essa frase é antiga, mas é verdadeira. Gente, eu estou trabalhando. O Silvio está trabalhando. Estamos trabalhando. O Câmara está trabalhando. Vamos trabalhar. Se o país parar, a gente vai afundar também. Inclusive em todos os pontos. Saúde, emocional, família. Esse vírus é um vírus social, ele destrói a família, ele não só destrói a vida. Então vamos lutar contra isso. Perfeito. Aliás, o senhor tocou num ponto que é fundamental, e o senhor como médico, claro que tem muito mais autoridade do que a gente que estuda as questões mais do ponto de vista global, né? Conhecimento mais geral, mas o senhor tocou num ponto que é fundamental, que é a questão do estilo e da vida saudável. O estilo e a vida saudável nós fazemos. Quando nós temos exercício físico, uma boa alimentação, repouso, essas coisas todas, e sobretudo não nos deixando contaminar por coisas negativas. Então o que nós vimos nessa pandemia, né, de combate no vírus chinês, foi exatamente isso, destruir a nossa capacidade mental de resistir a essa coisa. Então o senhor sabe muito bem, melhor do que eu, como médico, que a mente tem um poder extraordinário. Então, na medida em que tu deixa a mente se contaminar, deixa vazios, buracos para entrar o mal, ele entra e vai acabar te contaminando de qualquer maneira. Então, tu vais até atrair essas coisas. Então, como é que o senhor define uma vida saudável, um estilo de vida? Porque uma vida saudável e um estilo de vida, aprendi com os médicos e com a medicina, ela nos traz elementos de fortalecimento mental e físico e espiritual, naturalmente, que, de certa maneira, nos afasta dessas doenças que estão por aí. Primeira coisa, acordar de bem com a vida, pensamento positivo e nunca se conformar. Não pode ser um inconformado. Levantar a cabeça e ir para a jornada de trabalho. Buscar todo dia a independência, buscar o pão de cada dia, trabalhar, proteger sua família. Essas são orientações sociais, né? Procurar fazer o bem, procurar fazer uma atividade física, que seja 15 minutos por dia. Isso vai te trazer um prazer, vai te trazer uma condição melhor de vida. E vamos falar de novo, gente, trabalhar. Trabalhar é importante. E aí nós vivemos num momento em que o trabalho foi surrupiado das mãos e da vida de milhões de pessoas, né? Por má administração do coronavírus, má administração desse vírus chinês. E nós sabemos quem fez essa administração, prefeitos, governadores e tal, e que acabaram exagerando na dose e acabaram matando o paciente. Porque eu sempre digo, doutor Marcos, que preservar vidas, tudo bem, mas a vida é um CPF. Uma CNPJ, que é uma empresa, um CNPJ, ele não vive sozinho, não é uma coisa abstrata. O CNPJ é uma empresa que tem milhares, dezenas, dele depende dezenas de milhares de CPFs. Então, preservar uma empresa é preservar vidas também. Então, faltou esse equilíbrio. O senhor concorda com isso? Concordo plenamente. Hoje em dia, foi o que eu estava te falando. O trabalho dignifica o homem. A gente precisa do trabalho e precisa ser remunerado por esse trabalho para trazer o sustento familiar. Isso vai causar também uma harmonia maior. Então, a pessoa vai se sentir bem. Os cuidados com a pandemia, todo mundo já está, desculpa a expressão vulgar, careca de saber. Se cuidar, álcool gel, máscara, não tocar nas coisas, distanciamento social. Claro, tudo isso são modos preventivos de você não adquirir a doença. Se vacinar, acho que é importante a questão da vacinação. A pessoa tem que fazer o protocolo de vacinação. Eu me lembro que quando surgiu a AIDS, eu estava na TVE, década de 80, começo, 81 por aí, e naquela época as campanhas que se fez em torno da AIDS foi exatamente isso, do contato, que a AIDS se transmite através do contato sexual. Sim. Né? Então o que aconteceu? A AIDS, à medida em que as pessoas foram se informando disso, né,
elas foram tendo esse cuidado nas relações sexuais, seja entre homens e mulheres, essas coisas que acontecem hoje, com mais acentuadamente. Mas, de qualquer maneira, as pessoas acabaram... E o que acabou acontecendo? A AIDS passou a reduzir a influência dela na sociedade, porque as pessoas tomaram consciência disso. Então, o uso da camisinha, enfim, as relações sexuais passaram a ser mais comedidas, mais cuidadosas, com mais cuidados do ponto de vista da saúde, por causa do contato físico que transmitia, no caso, transmite a AIDS. Então, nós acabamos com esse grande problema que era a AIDS lá na década de 80. E essa do coronavírus também, a ideia e a tendência é que daqui a pouco nós falemos bem menos dela. Na verdade, a gente tem que encarar como um problema e lutar contra ele. Essa é a verdade. A doença existe, ela tem um potencial muito letivo, então a gente tem que cuidar e fazer com que as pessoas tenham realmente consciência que tem que se cuidar, fazer todos os protocolos e viver, tocar a vida. De novo, ressalto, trabalhar é importante. A gente tem que fazer fundamental. Porque o trabalho, como o senhor disse, dignifica as pessoas e dá a condição dela ser independente, né? Porque a pior coisa que pode acontecer na questão da relação de trabalho é a dependência do Estado, né? Porque aí, na verdade, há muitas coisas, muita ideologia que prega exatamente isso. Destrói a economia para depois todos nós indo mendigar uma Bolsa Família, uma alimentação, um arroz com feijão do governo. Então, nós temos que estar de olho nisso. Doutor, o senhor tocou num assunto aí, a questão do cuidado com os outros e tal, que é fundamental isso. Um grande cientista, que para mim é um dos maiores cientistas que já existiu, ele tem um livro chamado Reflexões Filosóficas de Albert Einstein. E ele diz assim, de certa maneira, ele enfatiza muito a questão que é assim, ó, a vida só vale a pena, eu nunca esqueci essa frase dita por Einstein, a vida só vale a pena quando vivemos para os outros. O que significa isso dizer? Nós não somos um ser isolado, nós dependemos dos outros, como os outros dependem de nós. Então, este interrelacionamento, esta correlação entre nós é que sedimenta uma sociedade, né? e evolui a civilização. Com certeza. É muito prazeroso a gente poder cuidar das pessoas, né? E saber que esse retorno é o prazer de ver aquela pessoa feliz, né? Então, assim, realmente é gratificante. E o senhor cuida muito das pessoas nesse sentido, na medida em que as pessoas se sentem bem ao fazer um procedimento, né? Que, na verdade, ela vai arranjar, vai transformar, vai embelezar aquilo que é a identidade dela, que é a questão visual, né? Mas só para relembrar aí, o pessoal que quer fazer essas modelos, esse pessoal modelo lá da sua clínica, como é que eu faço o contato? A gente vai deixar o contato telefônico ali. Sim. A pessoa pode entrar pelo WhatsApp ali, que hoje é um instrumento bem fácil, que todo mundo pode usar, e fazer a sua reserva. Existem poucas vagas, então eu sugiro que as pessoas sejam mais atentas sobre isso, né? Ligar, entrar em contato o mais rápido possível. Perfeito. Porque as vagas são limitadas, mas a gente vai tentar atender toda essa demanda aí. E eu fico à disposição de qualquer esclarecimento também. Com certeza. Antes de finalizar, como é que estão os guris? Estão super bem. Estão lá, né, na questão de pandemia, estão educação virtual ali, né, à distância, mas estão bem, graças a Deus. Que beleza. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui, espero que venha mais vezes, que é importante, né, trazer pessoas como o Dr. Marcos, que tem essa influência grande na sociedade, e sobretudo na questão da medicina, essa questão médica da saúde de todos nós. Obrigado pelas dicas e sucesso cada vez mais. Muito obrigado. Eu só queria te pedir um espaço aqui para agradecer algumas pessoas. Claro. Que é um carinho que eu sempre procuro ter. A cidade de São José do Hortêncio, uma cidade maravilhosa do interior. Eu queria agradecer a Andréia, né, que tem me recebido lá, e as pacientes que eu tenho atendido. São José do Hortêncio. Do Hortêncio. É isso, uma cidadezinha pequenininha do Onde interior. É que fica? Fica após Ivoti, também, que é uma cidade maravilhosa. Essa zona ali é maravilhosa. Maravilhosa. Pessoal, assim, extremamente carinhoso. Um grande abraço, doutor. Muito obrigado. Um abraço. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.